estava falando a diferença entre os ciganos, os povos ciganos, as etnias e a linha espiritual dos ciganos dentro das religiões de matriz africana, principalmente, aí eu vou falar daquilo que eu tenho conhecimento, a Umbanda, porque existe diferença. Eu vejo pessoas confundindo as situações ou as relações. Pessoas que acham que o pessoal que tem a sua religiosidade, que lida com a espiritualidade, a falange cigana, não está seguindo do jeito que tem que ser, porque o povo cigano, a etnia cigana, X, Y, Z, não age dessa forma, ou não se veste assim, ou não fala assim, ou essas palavras, etc. Gente, existe diferença. Uma coisa é esse povo histórico, que vem, alguns dizem de origem na Índia, outros dizem de origem na Europa, são diversas etnias. Uma coisa é essa situação histórica dessas populações, desses povos que se espalharam pelo continente europeu ou americano, enfim, estão aqui também na América. Sim, aqui é a América. E outra coisa é a falange espiritual cigana, que nós começamos a nomear e trabalhar com ela dessa maneira ao longo do século XX, dentro da Umbanda ou de outras religiosidades. Como eu disse, o Brasil é muito grande, cada região do Brasil tem aí a sua denominação. Qual que é a ligação? A ligação é o arquétipo, é arquetípica. Dentro da Umbanda, nós trabalhamos com os arquétipos, com as mensagens inconscientes e muito plurais, que, por exemplo, nesse caso, essas populações nos lembram, trazem para nós a ideia da liberdade em poder se movimentar por onde se quiser. Muitos desses povos nômades. Hoje em dia, pelo planeta, existem várias localidades onde eles começam a se fixar. Mas, historicamente, esses povos eram nômades, muitos ainda continuam a ser. Então, isso remete, para muitas pessoas, à ideia da liberdade, o arquétipo da liberdade, do ir e vir. Outra ideia é da alegria, porque a gente vê ali, né, historicamente, as suas festividades. Ali, todos os povos têm as suas festividades. Sim, todos os povos têm a sua festividade. Para esse povo, vai trazer a ideia da alegria aliada à liberdade. A ideia da prosperidade. Por que prosperidade, né? Historicamente, quando você se muda de um lugar para o outro, você tem que aprender, olha lá, a aprender, usar o racional, o conhecimento, a aprender um novo idioma, a aprender a trabalhar naquele novo lugar, com a prosperidade daquele lugar. Então tem que ter esse dinamismo. Essa ideia desse dinamismo, dessa prosperidade no sentido de que eu posso aprender coisas a mais, eu posso trabalhar a mais, ter essa forma de trabalho nessa região diferente daquela região e assim manter a minha vida material cotidiana, normal. Ale, todo povo, toda pessoa que migra é desse jeito, sim. Por isso nós nos identificamos, por isso eu falei, usei a palavra arquétipo. É algo que qualquer pessoa consegue reconhecer, porque está em todo mundo. E essa simbologia, a simbologia, é trazida para essa falange espiritual. Eu já vi pessoas reclamando de palavras, por exemplo, nas religiosidades se usam palavras para homenagear, saudar
as entidades, os guias espirituais. Ah, mas lá no meu povo, eu sou do povo étnico XPTO ali, dos ciganos, nós não usamos essa palavra não existe. Tudo bem, por quê? Na Umbanda estamos trabalhando com arquétipos, estamos trabalhando com esses sons que são como mantras. Eles trazem um poder magístico, eles trazem ali uma sonoridade especial e muito própria. Então, por exemplo, a palavra Optcha é uma saudação ao povo cigano dentro da espiritualidade, é uma palavra mágica. É, meus amores, é uma palavra mágica. Pode não ter ali um significado dentro de um idioma específico, mas dentro da magia, da espiritualidade, tem um sentido. Inclusive, isso existem muitas outras palavras que nós usamos, muitas vezes nas religiosidades, que se você for pegar ao pé da letra, ué, mas não tem no Google Tradutor. Não tem, não vai ter. Porque são palavras de sonoridade, tem uma energia naquela sonoridade, então elas são de um uso mágico, é para uma saudação, por exemplo. Então não estranhem e também não fiquem assim, ah, poxa, o certo é esse, o certo é aquele, meu. Tanto a humanidade falar que o meu certo vale para aquele outro tinha que seguir o meu certo, ai, onde nós estamos? Meu Deus. Se cada um dissesse, puxa, olha, aquele tem aquele certo, que curioso, vou aprender. Veja, o meu certo é este. É curioso? Olha só, troca. Não seria melhor? Que é inclusive o que a espiritualidade cigana nos ensina, essa troca. Por isso é diferente. Obrigada.